Assim, assim então, nós poderíamos ver a história da pequena criança que teve seu dedo decepado como uma fantasia, algo inventado, uma coisa natural e normal num seio religioso. No entanto, há um fato observado que os genitores do espécime hominídeo de pouca idade, a criança, afirma que quando a ponta do dedo decepado, que foi levada ao hospital, o médico colocou em álcool dentro de um vidro, de um recipiente de vidro com tampa, e entregou aos pais como é um procedimento médico de aquela parte da pessoa ser devolvida caso a pessoa queira aquilo ali para uma questão de um culto religioso, enfim, a parte da pessoa que foi tirada do seu corpo em um acidente, enfim. Então nós temos uma situação que nos remete muito mais à ciência do que à religião, devido ao fato ocorrido no seio religioso. Então essa história se perde como sempre, como a poeira no vento. No entanto, se os cientistas forem lá, analisassem aquele material genético e chegassem à conclusão que era parte integrante do corpo da criança, aonde aquele dedo tinha inclusive as impressões digitais. Vocês talvez não saibam, mas mesmo gêmeos univitelinos idênticos têm impressões digitais distintas. E se as impressões no dedo decepado, o dedo cadáver, forem as mesmas dos dedos da criança, o mesmo DNA, o mesmo tipo sanguíneo, aí eu lhes pergunto, houve um procedimento onde um hominídeo restituiu um membro, como alguns tipos de lagartixas, de pequenos lagartos, que também são capazes de reporem membros decepados. Observem que essa história eu lhes contei para lhes demonstrar que o ser humano é capaz de coisas absurdamente incríveis do ponto de vista do que se descorre naturalmente na espécie hominídea, apenas alterando hormônios, estados químicos no seu cérebro. A jovem criança que ajoelhou no chão, ergueu suas mãos e clamou ao Deus. Ela não foi dopada com nenhum tipo de droga. Ela não recebeu nenhuma inclusão intravenosa de substância química. Ela alterou seu estado emocional apenas exercitando a sua fé. Agora você entende que Jesus explicou: é necessário você ter fé. A sua fé te curou. A substância fé significa exatamente isso. É conseguir um estado alterado da consciência para fazer coisas incríveis. Nós vemos na moderna cultura pop, aonde temos vários filmes, séries, até músicas,
quadrinhos, HQs, mangás ou quadrinhos, onde demonstra que hominídeos manifestam poder, um poder sobrenatural, grande força, capacidade de produzir raios, brilhos, raios lasers com seus olhos. Isso não é possível se nós exercitarmos na lógica da razão. Mas restituir membros decepado, restituir um coração com problema, curar a genética com uma esclerose múltipla, atacar uma doença degenerativa genética apenas inadvertidamente, num estado de instinto, numa certeza inabalável do que o Deus existe, aquela pessoa recompõe todo um cronograma no seu organismo e ela é capaz de fazer essas coisas. Nós já vimos pessoas que demonstraram grande força, que elas foram capazes de mover coisas muito pesadas. E nós sabemos que se você forçar demais os músculos, eles estouram os tendões. E essas pessoas que realizaram grande deslocamento de massa por força física, não tiveram os seus músculos afetados. Pessoas que chegaram a obter os seus milagres. Observe que o milagre ele está dentro de você, assim como Deus, ele está dentro de você. Essas coisas que lhe digo estão descritas na Bíblia Sagrada Cristã. Jesus disse: não te curei, a tua fé te curou. O Deus é um espírito que não pode tentar ou ser tentado, demonstrando que o mesmo não é nada hominídeo. Também na própria Bíblia diz que a vida de uma pessoa ela é toda baseada no que está dentro de si. É a célebre frase: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, ou seja, estruturas. Você vai ver aquela bela igreja, a igreja de Notre-Dame em Paris, aquele lindo prédio. Aquilo ali não há Deus dentro daquilo, mas sim Deus estará dentro das pessoas quando reunidas. Elas podem se reunir na savana, na montanha, na selva, nos templos, nos arraiais, nos campos, nos prados, em todo lugar. Porque o importante não é a estrutura arquitetônica, o prédio, o templo,
mas o que é importante é o Deus. Se a própria Bíblia diz que Deus não habita em construções feitas por mãos de homens, no que você acredita? No Deus descrito por essa frase, ou no Deus do Moisés, que construiu uma bela caixa de ouro para guardar o seu Deus, para habitar o seu Deus no Santíssimo do Santíssimo? Então veja a ambiguidade, as diferenças contraditórias. Então você veja que nós estamos lendo ou prestando culto ao Deus da Bíblia de uma forma invertida ou inadvertida, pois nós temos que ver que o Deus, ele é descrito da forma como ele realmente é, o Deus na existência, o YH, o WH, o computador, o processamento latente em todo o universo, que não é visível apenas para nós, os hominídeos, mas para todos os animais, insetos e qualquer substância que processe a vida dentro desse planeta Terra. Só dentro desse planeta Terra, e nós imaginamos outros mundos ou outros sistemas de coisas que estão muito longe de nós. E se um dia nós trocarmos as estrelas, será porque nossa tecnologia evoluiu muito. Do contrário, nós nem existiríamos mais. Assim sendo, nós temos que ir lá naquele Evangelho de João, naqueles dizeres do Jesus Cristo, e descobrir o que é o Deus para o Jesus Cristo, para sermos verdadeiros cristãos e não cristãos supérfluos, cristãos pseudônimos, pseudo-cristãos, aonde nós usamos o Cristo apenas para justificar a crueldade do Deus nos líderes religiosos. Se observarmos com grandeza de mente a natureza do Pai do Jesus Cristo, o Deus amor, então nós aproximamos mais das ciências, dos estudos científicos. Nós vamos para os laboratórios, nós formamos material de estudo na psicologia, na psiquiatria humana, levando em consideração as químicas cerebrais, os efeitos orgânicos biológicos. E os nichos onde nós absorvemos são os nichos religiosos. Nós temos esse nicho que leva um ser humano a restituir o seu dedo decepado. Outras religiões como o budismo, o shintoísmo ou religiões indianas não descrevem tais efeitos. Cabe a nós, de uma maneira muito laica, irmos lá aferir o pequeno frasco que o pai da criança guarda. Vamos lá carimbarmos uma folha de papel com tinta, ver se é a mesma impressão digital, fazer o sequenciamento genético daquele material orgânico,
ver se trata de mesmo material orgânico da criança de dedo perfeito. Se isso de fato for uma prova, então a vossa humanidade está perdendo muito de não dar ouvidos ou atenção a coisas estranhas que ocorrem dentro de nossa espécie, nesse conjunto de 7,8 bilhões de nós, vivendo por esse mundo gigantesco.